Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira da Semana Santa, dia 25 de março. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a. Ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem ama não sabe calcular. Quem ama não sabe calcular. Esta é uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus e que se encaixa perfeitamente no Evangelho de hoje. Santa Teresinha dizia: quem ama não sabe calcular, não consegue calcular, não faz medidas, né? Tem aquela outra frase, né, famosa que se diz, né? A medida do amor é amar sem medida. Pois é, Santa Teresinha dizia isso em outras palavras. Quem ama não consegue calcular. Mas por onde é que essa frase se aplica ao evangelho de hoje? Nós vimos que Jesus está na casa de Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Estava no jantar. Eles tinham preparado um jantar para Jesus. E Maria, disse o evangelho, Maria tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Veja, o perfume era muito caro. Daqui a pouco a gente vai ver o valor do perfume. Ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Veja, o que significa esta atitude de Maria? A atitude de Maria é, na verdade, uma expressão de amor. Ela, agindo daquela forma, com aquele perfume muito caro, ungindo os pés de Jesus, ali foi uma forma que ela encontrou de expressar o seu amor pelo Senhor. E ela não quis saber se o perfume era barato ou caro. Ela simplesmente derramou nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Quem ama não consegue calcular. Em contraposição, aparece Judas Iscariotes, o ladrão. Judas disse assim: Judas falou: Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Por que não vendeu esse perfume, já que ele é tão caro? Por que não vendeu por 300 moedas de prata? Então veja, meu povo, vamos entender isso aqui. Primeira questão do valor.
Um denário, na época de Jesus, equivalia a uma diária de um trabalhador, né? Era o que um trabalhador ganhava por dia, né? Uma moeda, um denário. Judas está falando aqui de 300 moedas. 300 moedas. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata? Ou seja, se aquele perfume ele poderia ser vendido por 300 moedas de prata, isso significa dizer que um trabalhador que ganhava por dia um denário tinha que trabalhar o ano inteiro, 300 dias, para poder comprar um perfume desse. Então era muito caro mesmo. Mas quem ama não sabe calcular. Então, Judas, ele disse, por que não se vendesse o perfume e deu o dinheiro aos pobres? O próprio evangelista vai dizer que Judas, ele falou assim não porque se preocupasse com os pobres, ele não estava preocupado com pobre coisíssima nenhuma. Mas o evangelista vai dizer, mas porque era ladrão. Ele estava interessado no valor daquele perfume, né? Então veja, por um lado, alguém que expressou amor, por outro lado, Judas Iscariotes, um ganancioso, ladrão, malfeitor. Ganancioso, interesseiro. Então veja, duas atitudes que estão em contraste, né? Isso nos faz pensar, meu povo. Isso nos faz pensar. As nossas atitudes, os nossos gestos, a nossa vida expressam o nosso amor a Deus? Ou a nossa mesquinhez, ou a nossa ganância, ou o nosso interesse? As nossas atitudes expressam, revelam que nós amamos a Deus ou não? Amor é atitude, amor é ação. É ação. E Maria, com aquela ação, ela expressou o seu amor para com o Senhor. Volto a repetir. Quais são, veja, vamos pensar. Quais são as minhas atitudes que expressam e manifestam o meu amor a Deus? Eu consigo enumerar as minhas atitudes, os meus gestos que manifestam, que expressam o meu amor a Deus? Eu não tenho nenhuma atitude que expressa o meu amor a Deus. Somos chamados a amar. Somos chamados a amar a Deus. Veja, estamos na Semana Santa. E uma grande expressão de quem ama a Deus na Semana Santa é participar das celebrações desta Semana Santa. Procure a sua paróquia, veja a programação da Semana Santa e não perca as celebrações da Semana Santa. Principalmente, o Tríduo Pascal. Celebramos ontem o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Vamos celebrar quinta-feira o início do Tríduo Pascal. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Veja, eu digo sem medo. E não é julgamento, é realidade. Um cristão católico que não participa do Tríduo Pascal completo não ama a Deus. A não ser que esteja realmente impossibilitado de participar. Aí tudo bem. Né? Se você está impossibilitado de participar, tudo bem. Agora, se você tem a oportunidade e não vai porque não quer, você não ama a Deus. Você não ama. Ah, eu amo a Deus, mas eu só vou no domingo, só vou no sábado. Isso tá, basta. Não, não. Vou nem mais imaginar isso. Vou mais nem imaginar. Né? Então, tenhamos atitudes de amor para com nosso Senhor.
Alimentemos o nosso amor a Deus, ou para com Deus. E eu termino mais uma vez perguntando: as minhas atitudes manifestam meu amor a Deus ou meu desamor? Eu me pareço mais com Maria ou com Judas Iscariotes? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.